Ela vivia de resgatar vidas, mas nunca imaginou que um dia precisaria salvar o próprio coração. Eduarda, salva-vidas em Itapuã, tirou um homem do mar achando que era só mais um turista. Mas ele escondia uma verdade capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. Entre ondas, segredos e uma paixão que nasceu na beira da areia, essa história vai te provar que o destino também sabe nadar contra a maré. Chama-se a brisa de Itapuã, em Salvador, carregava cheiro de maresia e café fresco, enquanto Eduarda corria pela areia. O dia nascia preguiçoso, mas a praia já fervilhava com gente caminhando, vendedores abrindo guarda-sóis e o barulho insistente das ondas quebrando perto das pedras. Eduarda gostava de chegar cedo, antes do tumulto, quando o mundo ainda parecia conversar em voz baixa. Esticava o corpo, alongava os braços e observava o horizonte como se o mar fosse um velho amigo com quem ela trocava confidências silenciosas. No posto de salvamento, Neto, o ambulante que vendia água de coco, já a cumprimentava com um sorriso. Ele era desses que sabia de tudo que acontecia pela orla e falava alto o bastante para ser ouvido até por quem não queria conversa. Se hoje não tiver resgate, juro que pago a rodada de coco, Duda. Ela riu, ajeitando a boia vermelha no ombro. Pois prepare o troco, Neto. O mar tá com cara de que vai aprontar. Era uma superstição dela. Quando o céu amanhecia meio rosado e o vento mudava de direção, significava que alguém ia precisar de ajuda. E ela nunca errava. Eduarda trabalhava como salva-vidas há 4 anos, desde que passara no concurso da prefeitura. Gostava do ofício, da rotina, da sensação de ser útil. No fundo, achava que salvar gente era uma forma de ser salva também, ainda que nunca dissesse isso em voz alta. Do outro lado da areia, um homem observava o mar com as mãos nos bolsos e uma expressão tensa, como se estivesse desafiando algo invisível. Lucas Mota, gerente do Resort Solar Atlântico, era conhecido por ser calmo e controlado no trabalho, mas naquela manhã parecia diferente. Havia semanas que ele ensaiava aquela reconciliação com o mesmo mar que quase o engolira quando era menino, em Itacaré. Ele tirou o sapato, dobrou a barra da calça social e respirou fundo. Era cedo demais para fazer besteira, pensou. Mas o vento trouxe uma lembrança antiga, a voz do pai gritando por ajuda e o gosto de sal invadindo a boca. Sentiu o corpo enrijecer. Precisava provar para si mesmo que aquele medo não mandava mais nele. Eduarda percebeu o movimento antes que alguém gritasse. Viu o homem avançar sem jeito pela espuma e ser derrubado pela primeira onda mais forte. Em segundos, ele sumiu. A água turvou. Eu sabia, resmungou, arrancando o apito do pescoço. O corpo dela mergulhou rápido, preciso, enquanto o som das pessoas se misturava ao vento. A corrente estava traiçoeira, arrastando para o fundo. Ela abriu os olhos dentro da água e o viu se debatendo, tonto, com o olhar de quem não entendia o que estava acontecendo. Nadou até ele, agarrou-o pelo ombro e puxou com força. Quando emergiu, Lucas tossia e engolia ar como quem voltava à vida. Calma, respira fundo, você tá bem, ela disse, firme, apoiando-o sobre a prancha de resgate. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Eu tava só tentando provar que sabe nadar, né? Ela completou, arqueando uma sobrancelha. Pois o mar não tá aceitando provas hoje, não. Ele riu, ainda ofegante, sem jeito. Tô tentando não morrer de vergonha. Isso não é bom sinal, respondeu divertida. Vergonha pesa, e quem afunda é quem carrega demais. Ela o levou até a areia e o deitou de lado, verificando se estava bem. Lucas olhou para ela com gratidão e constrangimento ao mesmo tempo. Tinha o rosto molhado, os cabelos colados à testa e um sorriso tímido de quem preferia desaparecer. Eu te devo uma, murmurou. 2, ela corrigiu. Uma pela vida, outra pelo susto que você me deu. Neto apareceu correndo, segurando 2 garrafas de água. Eita, Duda, começou cedo hoje, disse ofegante. Vai querer que eu anote mais um ponto na conta? Anota sim, respondeu ela sem tirar os olhos do homem. Mas esse aqui paga.
Lucas tentou se levantar, mas as pernas ainda tremiam. O sol já subia no céu, dourando a pele dela e deixando o momento suspenso, como se o mundo inteiro tivesse parado para ver aquela cena. Ele estendeu a mão num gesto tímido. Lucas, Eduarda. Apertaram as mãos e ela percebeu o toque quente, firme, de quem costumava ter o controle. Mas naquele instante estava completamente perdido. Sério, Ele começou, ainda sem saber o que dizer. Deixa para contar depois, interrompeu sorrindo. A maré não espera ninguém. Ela pegou a boia e voltou para o posto, o rastro de água escorrendo pela pele como um traço de luz. Lucas ficou ali, parado, assistindo. O vento trouxe de volta o cheiro de café fresco misturado à maresia. Ele fechou os olhos por um instante e respirou fundo, tentando entender por que aquele breve encontro parecia maior do que tudo o que tinha vivido nos últimos anos. Neto, com seu humor de sempre, comentou do lado. Se for se afogar de novo, me avisa que eu já preparo a garrafa de água benta. Lucas riu, meio sem graça, e respondeu. Pode deixar. Acho que já encontrei quem entende de milagres. O mar batia de leve, cúmplice, como se tivesse aprovado a coincidência. Ele caminhou lentamente em direção ao hotel, ainda atordoado, sem saber que aquela manhã em Itapuã não seria apenas mais uma lembrança embaraçosa. Ela acreditava que aquele mergulho era só mais um resgate, mas estava prestes a descobrir que tinha acabado de salvar o homem que viraria sua próxima tormenta. Na tarde do mesmo dia, o sol refletia nas janelas do solar atlântico. O hotel parecia respirar luxo, um daqueles lugares onde até o silêncio parecia bem pago. Do alto da varanda do lobby, Eduarda olhava o mar de Itapuã, ainda lembrando o susto da manhã. O vento salgado entrava pelas portas de vidro, misturado ao perfume doce dos hóspedes e ao barulho suave das malas, rolando pelo chão encerado. Ela não estava ali a passeio. A prefeitura havia firmado uma parceria com o resort, e os salva-vidas da orla seriam escalados para uma temporada interna, cobrindo o final do verão. Era o tipo de trabalho que exigia paciência, muito protocolo, pouco mar. Mas ela precisava do dinheiro, e no fundo gostava de ver como o outro lado da cidade vivia, aquele mundo onde as pessoas tinham tempo para reclamar da temperatura da piscina. Martins, certo? A voz às costas soou impaciente. Eduarda se virou e encontrou Rogério, o supervisor de operações. Tinha os cabelos penteados com tanto gel que pareciam blindados contra o vento e o sorriso ensaiado de quem fala mais do que ouve. Sim, senhor. Eduarda Martins, salva-vidas designada pela Secretaria de Esportes. Ótimo, pontual pelo menos, respondeu, entregando-lhe uma prancheta. As regras aqui são simples. Faça o seu trabalho, evite conversas com hóspedes e principalmente não se distraia. Pode deixar, não costumo me distrair. Espero, porque aqui o erro custa caro. Ele saiu antes mesmo que ela pudesse responder, deixando no ar o cheiro forte de colônia barata e arrogância. Eduarda ajeitou o uniforme novo, camisa branca, short azul e um crachá improvisado. Olhou-se rapidamente no reflexo do vidro e riu sozinha. Chique demais para o meu gosto, murmurou. E seguiu em direção à piscina principal, onde o movimento já começava a crescer. Entre hóspedes, crianças, música ambiente e garçons equilibrando bandejas, ela se sentiu num mundo paralelo. O sol batia na água como se o mar tivesse sido capturado ali dentro. Caminhou devagar, observando cada canto, até que parou. Do outro lado da piscina, um homem lia um relatório sentado numa espreguiçadeira. De óculos escuros e camisa leve, parecia completamente à vontade, como se pertencesse àquele cenário. Eduarda estreitou os olhos. Não é possível, sussurrou. Era ele, o homem do resgate. O que quase virara estatística de afogamento pela manhã. Lucas levantou o olhar por acaso e congelou ao reconhecê-la. Por um segundo, pareceu duvidar dos próprios olhos. Ela estava ali de uniforme, firme e viva, rindo de alguma coisa que só ela sabia. O coração dele disparou. A última coisa que queria era parecer um idiota de novo.
mas era tarde. Eduarda se aproximou, braços cruzados, sorriso no canto da boca. Olha só quem resolveu não desafiar o mar hoje. Ele tirou os óculos, tentando recuperar a postura. Você trabalha aqui? Agora sim. E você? Veio fugir da praia? Lucas hesitou por um instante. Poderia dizer a verdade, que era o gerente geral do hotel e responsável por cada detalhe daquele lugar, mas alguma coisa nele quis prolongar o jogo. Tô hospedado por uns dias, respondeu simples. Achei que aqui a maré fosse mais calma. Tomara, porque eu não tenho mais fôlego para te resgatar de novo. Ela se afastou, rindo, e foi checar o nível da piscina infantil. Lucas a acompanhou com o olhar, sem conseguir disfarçar a curiosidade. Aquela mulher o intrigava. Não era só bonita, era viva, inteira. Diferente das pessoas com quem costumava lidar entre reuniões e jantares protocolares. Rogério reapareceu por perto, avaliando o ambiente com olhos de fiscal. Senhor, posso ajudar com alguma coisa? Perguntou, notando a prancheta nas mãos de Lucas. Não, obrigado. Só observando, respondeu ele, disfarçando. Rogério assentiu e seguiu em frente, sem imaginar que estava falando com o próprio chefe. Lucas respirou fundo, sentindo o peso da mentira. Era simples, inofensiva, pensou. Só queria saber mais sobre ela, sem as barreiras do crachá. Queria ser, por um instante, apenas um homem curioso, e não o gerente responsável por tudo. Eduarda percebeu que ele continuava por perto e comentou em voz baixa. Parece que a maré te trouxe de vez, hein? Ele sorriu, meio sem graça. Pode ser. Tem correntezas das quais a gente não escapa. Ela fingiu não entender, mas o sorriso dela entregava o jogo. O resto da tarde passou entre risadas de crianças, música leve e o som constante da água se movendo. Eduarda se sentia à vontade, e Lucas lutava para disfarçar o interesse. Em alguns momentos, os olhares se cruzavam como se o tempo diminuísse o volume do mundo. Quando o turno acabou, ela recolheu o material e caminhou até o vestiário. O sol já caía, espalhando tons dourados sobre as janelas do resort. Lucas a seguiu discretamente com o olhar até desaparecer no corredor. Rogério se aproximou outra vez, quebrando o momento. Fique atenta, Martins. Aqui ninguém gosta de distrações, entendeu? Entendido, respondeu ela seca. Mas o mar tá calmo hoje, chefe. Ele franziu o senho, sem humor. Espero que continue. Ela pegou a mochila e saiu rindo por dentro. Tinha aprendido a lidar com gente assim, arrogantes que acreditavam ter o controle de tudo. O que ela não sabia era que aquele homem de camisa leve que fingia ser hóspede era o verdadeiro responsável por todo o lugar, e sem perceber, já começava a comandar o rumo das emoções dela também. Ela achava que era só coincidência, sem imaginar que aquele hóspede era, na verdade, o homem que controlava todo o hotel, e em breve, o rumo do seu coração. Na manhã seguinte, o mar amanheceu manso, e o riso dela parecia seguir a maré. O sol nascia sem pressa, dourando a linha do horizonte, e a areia ainda guardava o frescor da noite. Eduarda chegou cedo, como de costume, com o uniforme simples e o cabelo preso de qualquer jeito. Colocou o apito no pescoço, ajeitou as pranchas de treino e observou o vai e vem das ondas, sentindo o ar salgado grudar na pele. Àquela hora, a praia ainda estava quase vazia. Um pescador ajeitava as redes e um cachorro dormia debaixo do coqueiro. O vento soprava leve, carregando o cheiro de maresia e a lembrança de um dia anterior que insistia em voltar. Lucas apareceu pouco depois, vindo pela areia com passos lentos, as mãos nos bolsos e a mesma expressão de quem conversa com o próprio medo. O uniforme de trabalho havia dado lugar a uma camiseta clara e uma bermuda simples, mas o nervosismo continuava o mesmo. Quando parou diante dela, parecia mais jovem, quase vulnerável. Achei que não fosse voltar, disse Eduarda, sem tirar os olhos do mar. Prometi para mim mesmo que voltaria, respondeu ele. O medo não pode mandar para sempre. Ela assentiu, entregando-lhe uma prancha. O toque breve das mãos fez o tempo parecer mais lento. Então vamos devagar. O mar não aceita pressa.
Os dois caminharam até a beira, e a espuma fria tocou os pés deles. Lucas respirou fundo, testando a água, como quem mede o limite do próprio passado. A corrente estava calma, e o sol já refletia sobre as ondas como vidro líquido. Eduarda foi à frente, mostrando os gestos, o movimento dos braços, a cadência certa da respiração. Lucas tentou imitar, mas a hesitação aparecia em cada mergulho pela metade. As lembranças antigas voltavam, a água fechando sobre a cabeça, o grito distante, o corpo que não respondia. O medo vinha como uma sombra antiga. O mar tem humor próprio, disse ela sem encará-lo. Se sentir que você está brigando, ele revida. Ele soltou o ar num riso contido. E se eu só quiser fazer as pazes? Aí ele escuta. Foram se aproximando mais da arrebentação. O vento levantava a espuma e o corpo dele parecia aprender aos poucos a obedecer à água. Cada mergulho ficava mais firme, cada respiração mais calma. Eduarda observava de perto, atenta, mas sem interferir. Sabia que, em certos momentos, a coragem precisa nascer sozinha. Quando ele finalmente flutuou, deitado sobre a prancha, os olhos se fecharam por alguns segundos. O sol bateu no rosto dele, e por um instante tudo pareceu silencioso. Só o som do mar, o coração batendo, o corpo aceitando o que antes rejeitava. Eduarda sentiu uma pontada estranha de orgulho e ternura. Saíram da água e sentaram-se na areia, deixando o vento secar a pele. Lucas passou as mãos pelo rosto, respirando fundo. Faz mais de 20 anos que não entro no mar assim, murmurou. Achei que nunca mais conseguiria. Às vezes o medo só precisa de um pouco de paciência, disse ela. Ele é teimoso, mas aprende. Ele virou o rosto para ela, surpreso com a simplicidade da frase. Você fala como se conhecesse bem o medo. Conheço, respondeu sem sorrir. Ele já tentou me afogar umas vezes. Ficaram em silêncio por um tempo. O mar batia suave, a brisa balançava o cabelo dela, e o cheiro de sal misturava-se ao de pele morna. De longe, um menino vendia cocadas e assobiava uma música antiga. O celular dela vibrou dentro da bolsa. Era Zuleika, a avó que nunca deixava o dia começar sem ouvir a voz da neta. Eduarda atendeu, rindo baixo. Tô viva, vó, antes que pergunte. Do outro lado, a voz firme respondeu que o mar nunca é igual 2 dias seguidos e que gente feliz demais devia andar com um pé atrás. Eduarda sorriu, prometeu almoçar no domingo e desligou. Lucas se levantou, limpando a areia das mãos. O olhar dele agora parecia mais tranquilo, como se algo dentro tivesse se ajeitado. Acho que estou começando a entender esse mar. Então tá indo bem, respondeu ela. Ele só se deixa entender por quem o respeita. Enquanto ele se afastava, Eduarda observou os passos firmes sobre a areia e o som do apito pendurado no pescoço balançando com o vento. Sentiu um leve aperto no peito, uma curiosidade calma, o tipo de sensação que chega sem pedir licença. Lucas acreditava que estava vencendo o medo, mas não fazia ideia de que o próximo mergulho seria dentro dos olhos dela. 2 dias depois, a rotina no hotel parecia tranquila demais para ser real. O sol escorria pelos vidros altos do solar atlântico e fazia o piso de mármore brilhar como se o chão refletisse o céu. Era o tipo de dia em que tudo parecia em ordem. Hóspedes tranquilos, funcionários em silêncio, o mar calmo lá fora. Mas Eduarda já aprendera a desconfiar das calmarias. Em lugar movimentado, quando o barulho desaparece, é porque a confusão já está escolhendo aonde vai pousar. Desde que começara no resort, vinha se destacando pela disciplina e bom humor. Os turistas gostavam dela, os colegas se inspiravam, e isso bastava para incomodar gente que se alimentava de hierarquia e ciúme. Rogério, o supervisor das operações, era um deles. Tinha o tipo de autoridade que confundia rigidez com respeito. Costumava elogiá-la em público e repreendê-la em particular, com um tom que fazia o elogio parecer ameaça. Lucas acompanhava tudo à distância.
Passava pela área das piscinas, fingindo ser apenas mais um hóspede atento, observando discretamente o andamento do trabalho. Gostava de ver como Eduarda conversava com as pessoas, sempre paciente, sempre sorrindo, mas sua presença constante também não passava despercebida. Naquela tarde abafada, o hotel recebeu uma visitante que mudaria o ritmo dos dias seguintes. O salto dela ecoou no saguão antes que o perfume dominasse o ar. Patrícia, ex-namorada de Lucas, chegava com sua elegância estudada e um olhar que misturava saudade e cálculo. Trabalhava na agência de marketing responsável pelas campanhas do resort e viera oficialmente para tratar de negócios. Extraoficialmente, ninguém duvidava que sua intenção era outra. Ela o encontrou próximo à recepção, revisando relatórios com o gerente de setor. O sorriso que trouxe era o mesmo de quando se despediram meses antes, polido, bonito e levemente venenoso. Faz tempo que não te vejo, Lucas. A voz soava amistosa, mas havia veneno sob a seda. Ele manteve a calma. Pensei que estivesse em São Paulo. Mudança de planos. Achei que uma visita pessoal fosse mais eficiente. O olhar dela desceu para o crachá no peito dele. Vejo que continua subindo, como sempre. E você continua aparecendo quando quer. Ela riu levemente. É meu talento mais constante. Eduarda passou pela área externa sem notar os dois. Trazia uma boia nos braços e o rosto queimado de sol. Lucas a viu de relance e desviou o olhar rápido, tentando evitar explicações que ainda não estava pronto para dar. Patrícia percebeu. Quem é? Perguntou fingindo distração. A moça do uniforme vermelho? Funcionária nova. Trabalha nas piscinas. Interessante. Você sempre teve bom gosto. O comentário veio doce, mas o gosto era amargo. Mais tarde, enquanto Eduarda revisava o estoque de materiais, Rogério apareceu no corredor. Encostou-se à porta, com o ar de quem tem algo importante a dizer. Você tem se saído bem. Começou olhando devagar demais para o rosto dela. Mas cuidado com as amizades. Aqui, gente de baixo costuma cair rápido quando tenta subir demais. Tô aqui para trabalhar, só isso, respondeu, sem paciência. Espero que continue assim. O hotel é cheio de olhos. Ela se afastou antes que ele terminasse. Sabia ler o subtexto dos olhares e das palavras. Homens que confundiam autoridade com posse, mulheres que vinham sorrindo e traziam tempestade na bolsa. Não se deixava intimidar, mas sentia o ar mudando de temperatura. No saguão, Patrícia e Rogério cruzaram olhares ao final de uma reunião. Ela já sabia que o supervisor tinha algo mal resolvido com a salva-vidas. E ele, curioso, percebeu rápido o interesse da ex-namorada do gerente. Bastou uma troca de frases para que um acordo silencioso se formasse entre os dois. Nenhum deles suportava a ideia de perder espaço. Aquela moça da piscina parece popular, disse Patrícia casualmente. Popular demais para o gosto da chefia, respondeu Rogério, abrindo um sorriso enviesado. No terraço, o entardecer coloria o mar de cobre. Eduarda recolhia as boias e Lucas observava de longe, encostado na mureta. Queria se aproximar, contar quem realmente era, explicar o disfarce. Mas a presença de Patrícia no hotel o deixava tenso. Sabia que ela não voltava sem motivo e que, onde Patrícia passava, a paz não costumava durar. Quando a noite caiu, as luzes do resort se acenderam devagar, refletindo no mar como lâminas. Tudo parecia no lugar. Risadas de hóspedes, taças tilintando, música suave. Ainda assim havia algo diferente no ar. Um tipo de silêncio cheio de intenção, o aviso discreto de que o jogo estava só começando. Ela acreditava que bastava manter distância, mas estava prestes a ver como a inveja trabalha em silêncio e ataca quando a gente sorri. Na noite seguinte, as luzes do hotel refletiam na piscina como espelhos de verdade. O vento soprava quente, trazendo o cheiro de maresia misturado ao perfume dos jardins. As mesas ao redor estavam vazias. O som do piano do bar soava distante, e o mar lá embaixo parecia observar tudo em silêncio. Eduarda estava de plantão até mais tarde,
revisando a área das piscinas antes de encerrar o turno. Aquele tipo de calma antes da madrugada a deixava sempre alerta. Enquanto guardava as boias no depósito, ouviu vozes vindo do saguão principal. Reconheceu a de Lucas primeiro, depois a de Patrícia, clara, doce e irritantemente segura de si. Ela se aproximou sem querer ser vista. Da porta entreaberta, enxergou os dois próximos demais, rindo de algo que não soava como conversa de trabalho. Patrícia o segurava pelo braço e falava baixo, inclinando o rosto de um jeito que só quem conhecia o passado fazia. Você continua igual, Lucas. A voz dela era calma, mas cada palavra vinha com peso. Mesmo quando tenta parecer distante, ainda deixa o coração na superfície. Patrícia, não começa. Ele desviou o olhar, visivelmente tenso. Isso acabou há muito tempo. Será? Perguntou sorrindo. Pelo que vi, você ainda esconde coisas, principalmente da nova salva-vidas. Eduarda sentiu o corpo enrijecer. Não era ciúme. Era a sensação de estar diante de algo que nunca fora dito. Patrícia, ao notar sua presença, disfarçou um sorriso de quem acabara de ganhar o jogo. Boa noite, Eduarda. A saudação foi gentil demais para ser sincera. Estava contando ao Lucas como o hotel é bem administrado. Ele entende disso melhor que ninguém, afinal. Eduarda olhou de um para o outro. Como assim entende disso? O silêncio que veio depois foi a resposta. Lucas tentou falar, mas a hesitação denunciava tudo. Eu ia te contar, disse enfim. Só não sabia como. Contar o que exatamente? Perguntou firme. Ele respirou fundo. O som do piano ao longe parecia zombar do momento. Eu não sou hóspede. Sou o gerente-geral do Solar Atlântico. A frase atravessou o ar como uma onda gelada. Eduarda sentiu a garganta fechar. Repassou cada conversa, cada gesto, cada olhar, e tudo pareceu diferente. Então, o tempo todo, você mentiu para mim? Eu não queria mentir. A voz dele saiu baixa. Eu só queria ser visto como um homem comum, não como o chefe de todo mundo. Parabéns, conseguiu, respondeu recuando para trás. Patrícia fingiu discrição, mas o brilho nos olhos era de vitória. Eu acho que vocês têm muito o que conversar. E se afastou, satisfeita. Eduarda ficou parada por um instante, sem saber se ria ou gritava. As luzes da piscina tremulavam no rosto dele, revelando arrependimento e culpa em partes iguais. Você podia ter confiado em mim, disse por fim. Eu nunca precisei de status para respeitar alguém. Não era sobre status, tentou explicar. Era sobre medo. Eu queria te conhecer sem as barreiras. O medo era seu, não meu. O silêncio que veio depois parecia mais alto que as ondas. Lucas deu um passo à frente, mas ela recuou. Não adianta. A voz dela saiu trêmula. Tudo que começa com mentira termina do mesmo jeito. Pegou a mochila e saiu antes que ele pudesse responder. Caminhou pela área externa, o som dos próprios passos se misturando à música distante e ao bater das ondas. O ar estava quente, mas dentro dela o frio crescia rápido. Do lado de dentro, Lucas ficou imóvel, tentando entender em que momento o plano simples de se aproximar dela tinha virado um labirinto. O reflexo dele no vidro do saguão mostrava um homem diferente, menos seguro, mais humano e completamente perdido. Eduarda seguiu até o posto de salva-vidas, já vazio. Sentou-se na escada, olhando o mar escuro. Lembrou da primeira vez que o viu, tremendo dentro d'água, e de como parecia sincero. Agora, a lembrança vinha misturada com raiva e saudade, sentimentos que lutavam entre si sem pedir permissão. A noite parecia interminável. A cada onda, uma lembrança nova. A cada lembrança, mais dor. Tentou se convencer de que era só orgulho ferido, mas sabia que era mais do que isso. Era o início daquela confusão que começa no peito e se espalha feito maré, difícil de conter. Ela achava que podia fugir da decepção, mas descobriria que sentimento nenhum obedece ordens, nem as que vêm da própria dor.
No sábado à noite, o pelourinho brilhou sob as luzes do baile beneficente. A fachada colonial do antigo casarão estava tomada por arranjos de flores brancas e velas que tremulavam nas varandas. A música subia da praça como um convite elegante, e os convidados, vestidos em tons claros, formavam um mar de sorrisos ensaiados. Era o evento social do mês em Salvador, promovido pelo Solar Atlântico, com o objetivo declarado de arrecadar fundos e o não declarado de exibir poder. Eduarda chegou em silêncio, conduzida por um dos carros do hotel. Não queria estar ali. Desde o confronto da noite anterior, evitava cruzar o caminho de Lucas, mas a direção havia exigido sua presença como parte da equipe de segurança do evento. Vestia um vestido simples, azul marinho, e trazia o crachá preso discretamente à bolsa, lembrando a si mesma de que não pertencia àquele mundo. Lucas circulava entre os convidados com a naturalidade de quem nascera dentro de salões assim. Terno impecável, postura serena, sorriso controlado. Cumprimentava empresários, políticos, fornecedores, mas o olhar o tempo inteiro procurava o mesmo ponto, o lugar onde sabia que ela estaria. Rogério acompanhava tudo de perto. A expressão dele trazia algo entre inveja e prazer. Desde que Patrícia chegara, tornara-se cúmplice involuntário dos jogos dela, e agora se sentia parte de um plano que prometia devolver a ele a sensação de poder que tanto gostava. Patrícia, por sua vez, era o retrato do controle. Vestida de vermelho, irradiava confiança e perigo. Falava baixo, mas sempre no centro das rodas. Tocava ombros, elogiava sorrisos, conquistava aliados com a facilidade de quem conhece o mapa das vaidades humanas. Quando viu Eduarda entrando, o olhar dela se estreitou. Que coincidência! Murmurou servindo-se de champanhe. A funcionária também veio dançar. Não foi coincidência, claro. Patrícia havia insistido para que todos os setores do hotel fossem representados e fez questão de incluir o nome da salva-vidas na lista. Chamou isso de gesto de integração, mas o verdadeiro motivo era mais pessoal. Eduarda se manteve discreta, observando os convidados à distância. O som da orquestra misturava-se às vozes e, por um momento, ela acreditou que passaria despercebida. Até que um dos garçons, orientado por alguém que preferiu não se identificar, a chamou pelo nome, alto o suficiente para que a mesa principal escutasse. A senhorita Eduarda, da equipe do Solar Atlântico, anunciou, com o tom de quem apresenta uma atração. Todos se voltaram. O constrangimento veio rápido, queimando o rosto dela. Patrícia sorriu com falsa surpresa e fez sinal para que se aproximasse. Que bom que veio, disse, num tom doce demais. O Lucas comentou que você adora dançar. A plateia riu de leve. Lucas fechou a mão sobre o copo, o maxilar travado. Eduarda manteve a postura. Vim trabalhar, senhora, não dançar. A resposta foi seca, mas o controle na voz revelava força. Patrícia deu um gole no champanhe e se virou para os convidados. Profissional exemplar, não é? O próprio gerente-geral não cansa de elogiá-la. Aquela frase caiu como faísca num salão cheio de curiosos. Os murmúrios começaram. Alguém comentou que ela devia ter méritos especiais. Outro riu baixo. O tom da festa mudava, e era exatamente o que Patrícia queria. Lucas deu 2 passos à frente, pronto para intervir, mas Rogério se antecipou, colocando a mão em seu ombro. Melhor não piorar, vai parecer favoritismo. Por um instante, ele acreditou. Ficou imóvel, preso entre a vontade de protegê-la e o medo de expor ainda mais. Eduarda percebeu, e isso doeu mais que qualquer palavra dita. Posso voltar ao meu posto? Perguntou, mantendo o olhar firme. Claro, querida. Patrícia sorriu. O salão parece precisar de vigilância. A risada coletiva foi o golpe final. Eduarda virou as costas e saiu sem pressa, cada passo pesando mais que o anterior. O som da orquestra ficou distante, abafado pela humilhação que queimava no peito. Do lado de fora, o ar era úmido e morno. As luzes do casarão tremulavam na fachada e o som dos risos escapava pelas janelas.
Ela respirou fundo, tentando afastar o nó na garganta. Não choraria. Não daria a eles esse prazer. Lá dentro, Lucas finalmente deixou o copo sobre a mesa e foi atrás dela. Patrícia o observou satisfeita. Rogério se aproximou e comentou baixo: "E lá vai o cavaleiro salvar a donzela." "Deixe", respondeu ela. "É assim que a história sempre começa. E termina." Eduarda caminhou até o pátio lateral, onde as luzes eram mais brandas. O batuque de um grupo que tocava samba de roda vinha da esquina, e por um instante ela quis desaparecer entre as pessoas. Lucas a encontrou parada junto à grade de ferro, olhando o casario antigo. "Eu devia ter impedido", disse ele com a voz carregada. "Sinto muito." "Não precisa." Ela não se virou. "Você fez o que sempre faz." Ficou quieto. O silêncio seguinte foi o mais longo entre eles. Lucas tentou se aproximar, mas ela recuou. "Eu achei que te protegeria se ficasse calado", murmurou. "Me proteger?" Ela finalmente o encarou. "De quem? Do que os outros pensam ou do que você sente?" Ele não respondeu. O som distante do tambor ecoou entre os dois como um coração batendo fora do ritmo. Eduarda voltou o olhar para o céu, as luzes refletindo nas lágrimas que ela não queria deixar cair. Por dentro, jurava que aquela seria a última vez que se deixaria ferir naquele lugar. Mas o coração teimoso ainda buscava o dele no meio do tumulto. Ela pensou que nada mais poderia constrangê-la, mas aquela noite ainda guardava o golpe mais cruel, e ele vinha de quem ela menos esperava. Na madrugada chuvosa, o vento trazia o cheiro doce de maresia e vela acesa. O céu de Salvador estava coberto por nuvens densas, e as ruas molhadas refletiam as luzes amareladas dos postes. O solar atlântico, visto de fora, parecia envolto por uma névoa de calma e arrependimento. Eduarda caminhava pelo corredor lateral descalça, o cabelo molhado, o vestido colando a pele. Tentava esquecer o baile, as risadas, as palavras que ainda ardiam na memória. Queria dormir, mas o coração insistia em repetir o mesmo nome, o mesmo olhar. Queria esquecer. Mas esquecer nunca fora um talento seu. Na varanda do mirante viu Lucas, de terno escuro, molhado de chuva, parado diante da mureta como quem espera o castigo cair do céu. Ele não ouviu seus passos até que ela falou. "Achei que você já tivesse ido embora", disse Eduarda, sem saber se queria ser ouvida. "Não consegui." A voz dele veio baixa, quase um sopro. "Tentei te evitar, mas tudo nesse lugar me lembra você." Ela ficou em silêncio. O vento soprava e a chuva batia leve na madeira. "Não vim te pedir desculpas", continuou ele. "Só precisava entender se ainda posso olhar para você sem sentir que destruí o que mais queria proteger." "Proteção não combina com mentira, Lucas." Ele se aproximou um passo, depois outro. "Eu sei." Olhou para o chão, a respiração pesada. "Mas o medo me fez covarde. E você me fez querer ser diferente." A frase o quebrou um pouco por dentro, e quebrou ela também. Eduarda fechou os olhos, tentando resistir à vontade de acreditar. Havia tanta verdade no tom dele que a raiva começou a perder força. "Eu não sei mais o que pensar", disse enfim. "Só sei que doeu. Também doeu em mim." O vento soprou mais forte, fazendo a cortina da varanda se mover como se o próprio ar quisesse se intrometer. Ele estendeu a mão hesitante e esperou. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então ela se aproximou devagar e deixou os dedos encostarem nos dele. O toque foi mínimo, mas bastou para mudar o peso da noite. Lucas deu um passo e ela não recuou. Os dois ficaram ali, imóveis, com a respiração se misturando. A chuva aumentava, e o som das gotas batendo no parapeito parecia marcar o ritmo dos corações. "Você ainda sente?" perguntou ele. Eu tentei não sentir. A distância entre os dois desapareceu. O beijo veio lento, quase tímido no início, depois mais certo, como se o tempo estivesse guardando aquele instante desde o primeiro olhar na praia. A chuva molhava os cabelos, o rosto, os ombros.
O sal da pele se misturava ao gosto de arrependimento e desejo. O mundo por um breve instante parou. Quando se afastaram, respiravam com dificuldade. O ar era pesado, morno, e o silêncio dizia o que faltava. Lucas segurou a mão dela e, sem palavras, a conduziu para dentro do hotel. Nenhum dos dois pensou. Apenas seguiram um instinto que a saudade já vinha construindo há dias. O quarto estava quase escuro, iluminado apenas pela luz suave da varanda e pelo reflexo da chuva nas cortinas. Eduarda sentiu o frio da pele dele e o calor do próprio coração. Não havia pressa nem culpa, só a entrega tranquila de quem entende que resistir já não faz sentido. Os dedos dele percorreram o contorno do rosto dela com cuidado, como se quisessem decorar cada traço antes que a noite terminasse. O beijo seguinte foi mais calmo, mais profundo. O som da chuva misturava-se à respiração deles, e o tempo deixou de existir. A roupa molhada foi se desfazendo em silêncio, como se o tecido também quisesse ser leve. A pele encontrou pele sem urgência, e o toque era quase reverência. Não havia ruído, só a certeza de que o que nascia ali não era fuga, era reencontro. Eduarda encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater no mesmo compasso do próprio. A chuva, lá fora, seguia caindo, lavando o resto de dor que ainda tentava ficar. Quando a madrugada começou a clarear, Eduarda se sentou à beira da cama, envolta no lençol. Lucas ainda dormia, o rosto tranquilo. Ela passou os dedos pelos cabelos dele, entre carinho e despedida. Não sabia se aquilo era perdão ou apenas cansaço, mas sentia que algo dentro dela tinha mudado para sempre. O vento da manhã trouxe o cheiro de café e mar, lembrando-lhe que o dia voltaria a exigir força. Vestiu-se devagar, olhou o quarto uma última vez e saiu sem fazer barulho. Ela acreditava que aquela noite seria inesquecível, sem imaginar que o amanhecer seguinte traria o tipo de dor que nenhuma lembrança bonita é capaz de curar. Na manhã seguinte, as redes ferviam antes mesmo do sol nascer. O mar de Itapuã ainda dormia, mas o mundo já estava desperto e impiedoso. Dentro do solar atlântico, celulares vibravam sem parar, espalhando o tipo de notícia que se multiplica sozinha, o escândalo da vez. Eduarda acordou com o som insistente das notificações. A luz da tela piscava sem descanso e cada vibração parecia um soco no peito. Abriu uma mensagem, depois outra, e o ar lhe faltou. Era um vídeo, curto, distante, gravado pela câmera de segurança do corredor do hotel. Nas imagens, ela aparecia entrando no quarto de Lucas sob a chuva da madrugada anterior. As sombras, o som do vento e o tempo da cena bastavam para dar margem à imaginação. O título do vídeo dizia tudo que a maldade precisava. Flagra no resort de luxo. Salva vidas, visita gerente na madrugada. A respiração dela ficou presa no peito. A vergonha veio como uma onda fria, rápida, incontrolável. Tentou apagar as mensagens, mas era inútil. O que já circulava fora dali não podia mais ser recolhido. No corredor, os olhares começaram a mudar. As colegas desviavam os olhos, os garçons cochichavam, os sorrisos morriam quando ela passava. O que até ontem era respeito, agora tinha sabor de escárnio. Rogério a observava da portaria, braços cruzados, expressão satisfeita. A internet é cruel, não é? Comentou fingindo compaixão. Mas é assim que o mundo funciona. Um deslize e pronto, já vira manchete. Eduarda se manteve firme. Eu não devo nada a ninguém. Não precisa dever, respondeu ele com ironia. Basta que achem que deve. Enquanto isso, Lucas recebia a notícia no escritório, trazida pela assessoria. O vídeo havia sido postado numa página local com mais de 1000 compartilhamentos. Patrícia estava lá, sentada diante dele, impecável, como se nada tivesse acontecido. Eu avisei que misturar vida pessoal e profissional podia ser perigoso, disse, cruzando as pernas. O conselho quer uma explicação. Explicação. A voz dele subiu, contida. Querem que eu explique a malícia dos outros?
Querem que você preserve a imagem do hotel. E convenhamos, essa moça não ajuda muito nisso. Lucas se levantou, o rosto endurecido. Quem teve acesso às câmeras de segurança? Todo o gerente de setor, inclusive o Rogério, respondeu ela sem piscar. Mas, sinceramente, isso não vem ao caso. O estrago já está feito. Na área das piscinas, Eduarda ainda tentava terminar o turno. Ninguém lhe dera ordens diretas, mas o olhar dos hóspedes bastava para deixar claro que sua presença incomodava. As crianças brincavam, as mães cochichavam e um grupo de funcionários observava de longe. Por volta do meio-dia, foi chamada à sala administrativa. Rogério a aguardava com um papel sobre a mesa. A direção decidiu suspender você até segunda ordem. O tom era calmo, quase satisfeito. Questão de imagem. Questão de injustiça, respondeu ela, a voz embargada. Eu sempre fiz meu trabalho direito. E vai continuar fazendo, se o vento virar. Eduarda respirou fundo e pegou o documento. Saía do hotel com o uniforme amassado, o coração pesado e a dignidade inteira, embora ferida. No estacionamento, Lucas a alcançou. Eu juro que vou resolver, disse ofegante. Alguém manipulou o vídeo, eu vou descobrir quem. Não precisa, respondeu sem encará-lo. A verdade não interessa para quem já escolheu o que quer acreditar. Ele tentou tocá-la, mas ela se afastou. Eu nunca quis te expor, insistiu. Isso tudo é culpa minha. Não. É culpa de quem acha que pode brincar com a vida dos outros, disse, firme. Mas agora, deixa que o silêncio cuide de mim. Virou-se e caminhou até o ponto de táxi, o vento batendo forte contra o rosto. Lucas ficou parado, vendo o carro sumir entre as ruas molhadas. No bar do hotel, Patrícia e Rogério brindavam com taças discretas. Ela sempre foi muito confiante, comentou Patrícia, mexendo o champanhe. Eu só precisei mostrar o espelho certo. E o herói? Perguntou Rogério. Vai reagir? Vai tentar. E é aí que ele erra. Sempre erra. Lá fora, o céu começava a se abrir, mas dentro de Eduarda o dia só escurecia. Sentada no banco de trás do táxi, olhou o mar passando pela janela e pensou em quantas vezes aquele mesmo mar já a havia acolhido. Agora, parecia indiferente. Ela achava que o silêncio a protegeria, mas estava prestes a perceber que a vergonha pode gritar mais alto que qualquer mentira. 2 dias depois, Itapuã amanheceu nublado, como se o céu sentisse saudade. A chuva fina deixava o ar úmido e as gaivotas sobrevoavam a praia deserta. E o mar, mesmo calmo, parecia suspirar junto com a cidade. Eduarda desceu do táxi carregando uma mochila gasta e um cansaço que não se media em horas de sono. Caminhou pela rua estreita até a casa simples da avó, pintada de azul claro, com vasos de hibisco alinhados no muro. Parou diante do portão, respirou fundo e sentiu o peito amolecer. O som do rádio vinha da cozinha, uma música antiga, dessas que parecem conversar com a alma. Quando empurrou o portão, ouviu a voz firme que conhecia desde menina. Eu sabia que você vinha. A maré sempre traz o que é dela. Zuleika estava na varanda, sentada na cadeira de balanço, com o mesmo olhar acolhedor e implacável de sempre. O lenço colorido cobria metade dos cabelos grisalhos, e o sorriso trazia a sabedoria de quem já viu de tudo, mas ainda acredita no amor. Eduarda deixou a mochila no chão e se ajoelhou ao lado da avó. Vó, Nem precisa falar, menina. Zuleika segurou as mãos dela. Quando o coração pesa desse jeito, as palavras só atrapalham. Ficaram assim por um tempo, em silêncio, ouvindo o som da chuva batendo no telhado. O cheiro de café se espalhava pela casa, misturado ao da canela e do pão assando no forno. Depois de um tempo, Zuleika se levantou e foi até a cozinha. Vai sentar e comer alguma coisa, senão o mundo te engole, disse sem virar o rosto. E conta para mim devagar, onde foi que esse moço te perdeu. Eduarda respirou fundo. Contou tudo. O encontro, a mentira, a confusão, o vídeo, a vergonha. Falou sem chorar, como quem precisa esvaziar o peito.
A cada pausa, Zuleika assentia em silêncio, mexendo o café como quem remexe memórias. O amor, minha filha, é bonito, mas não é remédio, disse por fim. Se a gente bebe demais, fica tonta. Se evita, seca por dentro. O segredo é saber o quanto o coração aguenta. Eduarda abaixou o olhar. E quando ele engana a gente? Aí a gente aprende. Dor também é professora. A avó se aproximou e tocou o rosto da neta. O importante é não deixar que ela te ensine amargura. O barulho de um motor velho anunciou a chegada de Armando, o tio pescador, sempre sorridente, sempre com o chapéu torto. Entrou sem cerimônia, trazendo nas mãos uma sacola com camarões frescos. Olha quem voltou pro ninho, disse abrindo um sorriso. Já viu? Tua avó nem dorme quando sente tua falta. Eu precisava respirar, respondeu ela, tentando sorrir. E o mar aí fora não serve mais? Perguntou com humor leve. Ele sempre te devolveu inteira. Zuleika olhou para o irmão e balançou a cabeça. Deixa a menina quieta, Armando. Ela ainda está juntando os cacos. Todo mundo quebra, Duda, mas até o barro rachado vira jarro bonito quando seca direito. O comentário arrancou um riso breve dela, o primeiro em dias. O clima da casa parecia ter poder de cura. O cheiro de tempero, o som do rádio, o jeito simples de quem vive devagar. À tarde, Eduarda caminhou até a praia. O vento frio batia forte, mas era um frio bom, que trazia lembranças de infância. Ficou olhando o mar por longos minutos, pensando em tudo que deixara para trás. A vergonha ainda doía, mas agora havia espaço para outra coisa. Vontade de recomeçar. Pegou o celular, que permanecia desligado desde a confusão. Ligou. Mensagens antigas começaram a pipocar na tela, de colegas, jornalistas, números desconhecidos. Nenhuma de Lucas. Suspirou, aliviada e triste ao mesmo tempo. Zuleika se aproximou devagar, enrolada num chale de crochê. Sabe o que o mar me ensinou, minha filha? Perguntou, olhando o horizonte. Que nenhuma onda volta igual. Mesmo quando parece repetida, ela traz outra força. Eduarda olhou para o mar e depois para a avó. Eu não sei se quero voltar para lá. Você não precisa querer agora. O tom era suave. Só não fecha o coração. Porque o coração fechado é pior que mar revolto. Ninguém navega. O vento aumentou, levantando areia. O céu começava a clarear, e os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens. Eduarda sorriu pela primeira vez com sinceridade. Mais tarde, ajudou a avó a preparar o jantar, cortando legumes, mexendo panelas, ouvindo histórias antigas que sempre terminavam em risadas. A simplicidade daqueles gestos trazia paz. O mundo lá fora ainda julgava, mas dentro daquela casa o tempo andava diferente. Quando a noite chegou, deitou-se no quarto de infância, o som do mar entrando pela janela aberta. Antes de adormecer, pensou em Lucas. Não com raiva, mas com uma estranha ternura. Ainda doía, mas doía bonito, como ferida que já começa a cicatrizar. Ela acreditava que bastava se reconstruir, mas a maré ainda guardava um chamado que não a deixaria em paz. Na manhã seguinte, as câmeras já estavam posicionadas no saguão do Solar Atlântico. O hotel, que durante semanas carregara o peso das fofocas, agora respirava um ar de expectativa. Jornalistas, repórteres e curiosos se amontoavam diante das portas de vidro, enquanto funcionários ajeitavam flores e tapetes, tentando devolver elegância a um lugar ferido pela própria reputação. A coletiva havia sido convocada de última hora. O comunicado oficial dizia que o gerente-geral faria um pronunciamento sobre a recente crise de imagem do hotel. Ninguém imaginava o que exatamente ele diria, e o que diria mudaria tudo. Lucas chegou antes das câmeras ligarem. Vestia um terno claro, o rosto firme, os olhos cansados, mas decididos. O silêncio entre os flashes era mais pesado que qualquer barulho. Do lado, Patrícia o esperava, impecável como sempre, com o tablet nas mãos e um sorriso pronto para a imprensa. É a sua chance de limpar o nome da empresa, disse ela sem olhar diretamente para ele.
Escolha bem as palavras. Não se preocupe, Patrícia, respondeu calmo. Eu escolhi. Rogério observava de longe, inquieto, o semblante dividido entre a curiosidade e o receio. Nunca vira Lucas com aquele olhar. Havia algo de definitivo ali, algo que não cabia em protocolo algum. As luzes se acenderam, o microfone foi testado e a repórter Camila Nogueira, da TV Bahia, iniciou a transmissão ao vivo. Estamos aqui no Solar Atlântico, em Salvador, onde o gerente-geral, Lucas Mota, deve esclarecer os recentes rumores que envolveram o nome do hotel e de uma de suas funcionárias. O som ambiente silenciou. Lucas respirou fundo, olhou rapidamente para o alto, talvez buscando coragem no teto ou em algo que só ele via, e começou a falar. Há dias venho assistindo a esta história crescer, e em silêncio, mas há silêncios que se transformam em covardia, e o meu já durou demais. Os flashes voltaram seguidos de murmúrios. Patrícia se remexeu na cadeira sem graça. O vídeo que circulou foi extraído ilegalmente das câmeras de segurança do hotel. Nenhum de nós autorizou ou consentiu isso. O conteúdo foi editado e usado para atacar uma pessoa que só trouxe dignidade a este lugar. O burburinho aumentou. Camila se aproximou um pouco mais. O senhor está dizendo que o vídeo é falso? Digo que ele é cruel, respondeu Lucas com voz firme, e que por trás dele há gente que confundiu poder com maldade. Um funcionário nos bastidores tentou interromper, mas Lucas ergueu a mão, pedindo que o deixassem continuar. A mulher que aparece nas imagens se chama Eduarda Martins, salva-vidas da rede municipal. Ela foi humilhada, afastada e julgada sem direito à defesa. E eu fui cúmplice disso quando escolhi me calar. Patrícia empalideceu. Rogério baixou o olhar. A verdade, prosseguiu Lucas, é que eu a amo, e que, se há culpa nessa história, é a de um homem que teve medo de admitir o próprio sentimento. O silêncio que se fez foi absoluto. Patrícia soltou o tablet, que caiu sobre a mesa com um estalo seco. Camila olhou para os colegas de equipe, surpresa. Então o senhor confirma o relacionamento? Confirmo o que é mais importante, que a integridade dela é intocável e que eu não vou permitir que manchem o nome de alguém por ter se envolvido comigo. As câmeras registravam cada palavra. Patrícia tentou se recompor, mas a máscara já havia caído. Lucas, isso não é parte do acordo, sussurrou entre dentes. Você está destruindo a sua própria carreira. Não. Ele se virou para ela, calmo. Estou salvando o pouco de decência que me restava. Na lateral do salão, Rogério tentava sair discretamente, mas um repórter o interceptou. O senhor é chefe de segurança, certo? Perguntou. Teve acesso às câmeras internas? O homem congelou. Uma segunda jornalista mostrou o registro da autorização assinada por ele na semana do vazamento. Em segundos, o disfarce desmoronou. O público acompanhava ao vivo, e o chat da transmissão fervia. A hashtag Justiça por Eduarda começava a se espalhar. Lucas finalizou com voz baixa, mas firme. O hotel pode me substituir. A reputação pode se reconstruir. Mas o que a gente é de verdade não muda. E se algum dia a Eduarda ouvir isso, eu quero que saiba. Eu não deixei de lutar por ela. Camila encerrou a transmissão com o tom emocionado que raramente usava em reportagens. E foi com essas palavras que o gerente-geral do Solar Atlântico, visivelmente emocionado, encerrou um dos pronunciamentos mais sinceros que já presenciamos. Nos bastidores, Patrícia deixou o salão sem olhar para ninguém. Rogério, pálido, era escoltado por seguranças da própria empresa, agora sob investigação. O clima, antes pesado, parecia se dissolver numa mistura de alívio e incredulidade. Em Itapuã, dentro da Casa Azul, Eduarda assistia à cena pela televisão antiga da avó. A xícara de café tremia em suas mãos. O rosto de Lucas enchia a tela. Não o do gerente frio que ela conheceu, mas o do homem que finalmente escolhera a verdade. Zuleika apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental. "Tá vendo, menina?", disse com um sorriso tranquilo.
Até o mar mais bravo sossega quando a onda encontra coragem. Eduarda não respondeu. Os olhos fixos na tela diziam tudo. Lá dentro, algo se partia e se refazia ao mesmo tempo. Ela assistia à transmissão sem piscar, sem perceber que aquele gesto público estava prestes a mudar tudo o que ela acreditava sobre amor e coragem. No fim de tarde, a luz dourada pintava a areia da Praia do Forte. O vento soprava quente e as ondas quebravam preguiçosas, como se o próprio mar tivesse cansado de tanto segurar histórias. O sol, em despedida lenta, tingia o horizonte de laranja e ouro. Era o tipo de dia que parece anunciar alguma coisa boa, mesmo quando o coração ainda duvida. Eduarda caminhava pela areia com passos calmos, o vestido leve balançando ao sabor da brisa. Desde o pronunciamento, sua vida tinha virado do avesso outra vez, só que dessa vez por um motivo bonito. A verdade corria solta nas redes, as mensagens de apoio chegavam de todo o canto e até as matérias mais cruéis haviam se rendido ao novo título. Mulher inocentada após declaração ao vivo do gerente do Solar Atlântico. Mas não era sobre perdão público. O que ela sentia agora era outra coisa. Algo entre gratidão e medo. O amor voltava a chamá-la. E ela ainda não sabia se o coração estava pronto para responder. Zuleika observava a neta da varanda do quiosque, sentada ao lado de Armando, que descascava camarões com a paciência de sempre. Vai, menina, disse a avó com um olhar terno. O sol está se despedindo e tem gente esperando para entrar na sua história antes que escureça. Eduarda olhou na direção que o gesto da avó indicava. Mais adiante, perto das canoas coloridas, Lucas estava parado, de camisa branca e calça de linho, o olhar voltado para o mar. Tinha o semblante leve, como quem finalmente se permitiu respirar. Ela caminhou devagar até ele. A areia morna sob os pés, o som do vento misturado ao canto distante de um sanfoneiro. Nenhum dos dois falou primeiro. O tempo pareceu se esticar entre silêncios e lembranças. Achei que você não viria, disse ele enfim, sem desviar o olhar. Achei que você não insistiria, respondeu ela sorrindo de leve. Lucas deu um passo à frente. Eu aprendi que algumas coisas a gente precisa dizer olhando nos olhos. O sol refletia no rosto dele e havia sinceridade em cada traço. Tudo que fiz foi tentar consertar o estrago que causei, mas percebi que não se conserta amor como se arruma parede rachada. A gente precisa construir de novo, do começo. E eu quero isso com você. Eduarda ficou em silêncio, olhando o mar. Eu não sei se confio em finais felizes. Nem eu, respondeu sorrindo. Mas eu confio em começos sinceros. Por um instante, o barulho das ondas tomou conta de tudo. O riso de uma criança ao longe, o som das gaivotas, o farfalhar das palmeiras. Era como se o mundo inteiro assistisse, curioso ao que vinha a seguir. Lucas se abaixou, tirou algo do bolso e abriu a mão. Um anel simples, refletindo a última luz do dia. Não é promessa de conto de fadas, disse com voz calma. É só um pedido de verdade. Casa comigo? Eduarda sentiu o coração bater descompassado. As lembranças, os medos, a dor, tudo parecia dissolver-se no ar salgado. Não respondeu de imediato, apenas olhou para ele, e quando finalmente falou, a voz veio serena. Se for para viver com leveza, sim. O sorriso que nasceu no rosto dele era quase menino. Ele segurou as mãos dela, e naquele gesto não havia pressa nem medo, só certeza. O beijo veio depois, demorado, com o som do mar servindo de testemunha. Mais adiante, Zuleika e Armando observavam de longe, rindo, como quem assiste a um reencontro que já esperava. Eu disse que o mar sempre devolve o que é dele, comentou a avó. E que a maré só sobe para quem tem coragem de remar, completou o tio. De repente, o pequeno neto, o garoto que sempre rondava as barracas com o jeito arteiro, apareceu correndo pela areia, trazendo uma câmera nas mãos. Já tia Duda, a repórter Camila tá lá no quiosque e disse que quer falar contigo. Eduarda riu, enxugando as lágrimas que o vento insistia em fingir que eram dele.
Diz para ela que agora a história já tem final feliz. Minutos depois, a repórter se aproximou, microfone em mãos, sorrindo com gentileza. Última pergunta, prometo, disse rindo. Depois de tudo o que viveu, o que aprendeu sobre o amor? Eduarda pensou por um segundo, olhando para Lucas, depois para o mar. Que amor não é quem vence, é quem fica, mesmo quando o mar muda de humor. Camila sorriu, agradeceu e desligou a câmera. A cena parecia saída de uma novela, mas havia algo real demais ali. A simplicidade do perdão, o toque de quem se escolhe sem garantias. O sol quase desaparecendo deixou um rastro dourado sobre o mar. Lucas e Eduarda ficaram parados, de mãos dadas, vendo o dia se despedir. Ela acreditava que o mar finalmente descansava, sem perceber que toda a calmaria verdadeira é só o começo de outra onda, a da vida a dois. 1 ano e meio depois, o cheiro de café fresco e pão de coco se misturava à brisa morna da Praia do Forte. A Casa Branca, de janelas largas e varanda colorida, ficava de frente para o mar, e de lá via-se o letreiro simples pendurado entre 2 palmeiras, Pousada Mar Serena, um lugar para recomeços. O negócio que começaram juntos tinha virado um sucesso. Viajantes do Brasil inteiro chegavam atraídos não só pela vista, mas pela história do casal que transformou um escândalo em renascimento. Lucas cuidava da gestão e das reformas, andava com a prancheta debaixo do braço, rindo dos próprios erros com os pedreiros. Eduarda comandava as aulas de natação e resgate aquático para idosos e crianças, o projeto social que criaram com o apoio da prefeitura. Todos chamavam de a pousada que cura o coração. No pátio, o pequeno neto agora trabalhava como aprendiz de recepção, todo orgulhoso do crachá novo. Dona Duda, mais 2 reservas confirmadas, gritou animado. Então corre e avisa pro Lucas não aceitar mais para esse fim de semana, que senão vamos dormir na rede do corredor, respondeu ela rindo. O sucesso era tanto que uma equipe de TV voltaria ali, a mesma repórter Camila com quem haviam se tornado amigos, para gravar uma matéria sobre turismo sustentável. Tudo parecia encontrar seu lugar, e até o mar, antes inquieto, agora refletia serenidade. Zuleika chegava toda sexta-feira com uma sacola de quitutes e conselhos. Essa pousada tá mais movimentada que mercado em véspera de São João, dizia, colocando o bolo de milho sobre o balcão. Mas o importante é não deixar faltar fé e farinha. Armando, sempre por perto, conferia os peixes da manhã e servia de guia para os hóspedes curiosos. O humor dele era o mesmo de sempre, mas o sorriso de orgulho quando falava da sobrinha era coisa que nem o tempo disfarçava. No fim da tarde o sol dourava tudo, os coqueiros, os telhados e até os olhos de Eduarda. Ela estava na varanda, sentada numa rede, revisando as fichas das aulas, quando Lucas chegou com um envelope. Novos contratos, disse ele encostando-se ao batente, e uma surpresa. Surpresa? Sim. Sorriu. Estamos entre as pousadas mais procuradas da Bahia. Eduarda olhou para ele, com aquele ar de quem ainda duvida da própria sorte. A gente só queria recomeçar, e acabou inspirando meio mundo, respondeu sentando-se ao lado dela. O mar lá fora parecia ouvir. As ondas batiam de leve, embalando o silêncio confortável que sempre existia entre os dois. Por um instante o vento mudou de direção, e o lenço que cobria parte da mesa voou. Debaixo dele, um pequeno par de sapatinhos de crochê azul. Lucas olhou surpreso. Você está grávida? Eduarda sorriu, os olhos marejados. Daqui a alguns meses, vamos ter mais um ajudante para bagunçar a pousada. O silêncio que veio depois foi o mais bonito que já compartilharam. Ele a abraçou devagar, com os olhos marejados, o rosto escondido no cabelo dela, o coração batendo num compasso novo, o de quem entende, finalmente, que o amor amadurece quando aprende a fazer morada. Lá no portão, Zuleika observava de longe, segurando a mão de Armando. Eu disse que o mar ia devolver o que era dela, murmurou. E devolveu com juros, respondeu o irmão sorrindo.
A brisa soprou quente, trazendo o cheiro de sal e de futuro. A vida deles, antes naufrágio, agora era porto. Eduarda olhou o horizonte e pensou no quanto tudo mudara, do primeiro resgate àquele abraço cheio de promessas. O amor de verdade não é feito de promessas bonitas, mas de gestos que sustentam o que o tempo não apaga. Ele não precisa ser perfeito, só precisa ser inteiro. Amar é ter coragem de ficar quando o mundo pede para fugir. É escolher remar junto, mesmo quando o mar parece contra. Porque no fim, a vida é isso. Duas almas que aprendem a respirar no mesmo fôlego até quando a onda muda. Se essa história te abraçou de algum jeito, se inscreve no canal e fica pertinho da gente. Aqui é o lugar de quem ainda acredita que o amor pode recomeçar em qualquer tempo da vida. Conta de onde você está ouvindo e se já viveu um amor que deixou marca boa no coração. Um abraço cheio de paz e luz para você. Que a vida te traga dias leves e o coração sempre aberto para o amor. Te espero no próximo vídeo, para a gente se encontrar de novo e sentir tudo outra vez.